Algumas histórias parecem tiradas de livros de fantasia, mas são tão reais quanto o ar que respiramos. Imagine uma terra engolida pela escuridão, onde a maldade corre solta e todos os sinais de esperança desapareceram. Agora, imagine uma criança tão pequena que mal sabe amarrar os próprios sapatos, prestes a carregar o peso de um reino inteiro. Parece inacreditável, não é? Mas é assim que começa a história extraordinária de Josias, o governante mais jovem da história de Israel e, contra todas as probabilidades, um dos seus maiores reis. Prepare-se para uma narrativa que vai mudar a maneira como você enxerga a coragem, a fé e o poder que uma única pessoa tem de transformar o destino de uma nação. Judá, o Reino do Sul, estava passando por tempos difíceis. Antes poderoso sob a liderança de Davi e Salomão, agora estava fraco e moralmente arruinado. Os reis que sucederam Salomão se afastaram do caminho de Deus, incentivando o povo a adorar ídolos e ignorar a justiça. Foi nesse tempo de escuridão espiritual que nasceu um menino que mudaria o rumo de Judá. Seu nome era Josias, filho de Amon e neto de Manassés, dois dos reis mais corruptos que Judá já conheceu. Em 2 Reis 21, 19 a 20, temos um vislumbre do comportamento de Amon. Amon tinha apenas 22 anos quando assumiu o trono e reinou por apenas 2 anos em Jerusalém. Ele seguiu os caminhos perversos de seu pai, Manassés. A corrupção e a idolatria estavam profundamente enraizadas na cultura do povo. Altares dedicados a deuses estrangeiros cobriam a terra, e o templo de Deus em Jerusalém estava quebrado, ignorado e desrespeitado. O povo se afastara tanto da verdade de Deus que até mesmo a lei entregue por Moisés, o coração da aliança de Israel com o Senhor, havia sido esquecida. Josias cresceu em meio a esse cenário espiritual arruinado. Seu pai, Amon, seguiu o mesmo caminho do avô, adorando falsos deuses e promovendo a injustiça. Em 2 Reis 21, 21 a 22, a Bíblia diz que Amon viveu exatamente como seu pai. Adorou os mesmos ídolos e virou as costas para o Senhor. Ele rejeitou completamente o Deus de seus antepassados e se recusou a segui-lo. O reinado de Amon não durou muito. Depois de apenas 2 anos no poder, foi assassinado dentro do próprio palácio por seus servos. Segundo 2 Reis 21, 23 a 24, os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua casa. Mas o povo de Judá se levantou contra os assassinos e os matou. Então, proclamaram Josias como rei em lugar de seu pai. Assim, de forma inesperada e trágica, Josias se tornou rei de Judá aos 8 anos de idade. Esse momento decisivo está registrado em 2 Reis 22, 1. Josias tinha apenas 8 anos quando assumiu o trono e reinou em Jerusalém por 31 anos. Uma criança liderando uma nação em crise parecia um caminho fadado ao fracasso. Os desafios que enfrentava eram enormes. Como alguém tão jovem poderia reverter anos de decadência espiritual e injustiça? Como ele, criado em uma família que havia se afastado de Deus, encontraria o caminho certo? As respostas começaram a surgir logo no início do seu reinado. Embora ainda fosse inexperiente para governar sozinho, Josias tinha mentores fiéis que o ajudaram durante a juventude. Entre eles, provavelmente estavam Hilquias, o sumo sacerdote, e Safã, o escriba real, que mais tarde teriam papéis importantes nas reformas lideradas por Josias. Esses homens piedosos certamente influenciaram o jovem rei, cultivando nele um profundo respeito por Deus que só cresceria com o tempo. Embora a Bíblia não detalhe sua educação, é provável que ele tenha aprendido sobre as tradições de Israel e as palavras dos profetas. À medida que amadurecia, também crescia seu interesse pelas coisas espirituais. Provavelmente ouviu histórias sobre Davi e Salomão.
seus antepassados que governaram com sabedoria e devoção. Talvez tenha se perguntado como Judá havia caído tanto e o que poderia ser feito para restaurar o que foi perdido. Esses primeiros anos, sem dúvida, foram de aprendizado e construção de caráter. Enquanto seus conselheiros administravam o governo, Josias ia ganhando sabedoria e formando seus valores. Quando se aproximou dos 16 anos, começou a se envolver mais com a liderança. Sua juventude, em vez de ser um obstáculo, se tornou uma vantagem. Ele não havia sido contaminado pela corrupção que destruiu os reis anteriores. Josias estava pronto para levar Judá a um novo caminho. O que veio a seguir seria um dos maiores avivamentos espirituais da história da nação. Apesar de ter nascido em meio à injustiça, Josias estava prestes a iniciar uma missão que mudaria Judá e deixaria um poderoso exemplo de fidelidade. Aos 16 anos, Josias começou uma jornada espiritual que não apenas transformaria sua própria vida, mas também todo o reino. Um momento-chave está registrado em 2 Crônicas 34:3. No 8º ano do seu reinado, ainda jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu antepassado, e no 12º ano iniciou a remoção dos altares pagãos, postes sagrados de Azerá e ídolos esculpidos e de metal de Judá e Jerusalém. Esse versículo marca o início de um avivamento pessoal e nacional. Com entendimento mais claro, Josias reconheceu a condição espiritual de seu povo e sentiu um desejo profundo de se aproximar de Deus. Não se tratava de política ou reputação. Era uma busca sincera pela verdade. O jovem rei provavelmente passou muitas horas lendo antigos pergaminhos, conversando com líderes religiosos e tentando compreender a história do seu povo e sua aliança com Deus. Ele aprendeu sobre as promessas feitas a Israel, os mandamentos entregues por Moisés e as consequências que Judá estava sofrendo por ter se afastado de tudo isso. Conforme Josias ganhava sabedoria e maturidade espiritual, seu desejo de restaurar a verdadeira adoração em Judá se tornava mais forte. Aos 20 anos, estava pronto para agir com firmeza. Em 2 Crônicas 34:3-5, lemos que no 12º ano do seu reinado, ele começou a purificar Judá e Jerusalém dos locais de adoração pagã, dos postes sagrados e dos ídolos de madeira e metal. Ele mesmo supervisionou a destruição dos altares de Baal. As estátuas e imagens sobre eles foram esmagadas em pedaços. Ele reduziu tudo a pó e espalhou os restos sobre os túmulos daqueles que haviam feito sacrifícios ali. Queimou até os ossos dos sacerdotes pagãos sobre seus próprios altares, purificando completamente a terra. Esses atos demonstram a determinação profunda e a coragem de Josias. Josias não se contentou apenas com a sua própria renovação espiritual. Ele queria eliminar completamente da nação toda forma de adoração falsa. Acabar com ídolos e altares estrangeiros não foi fácil. Muitas pessoas haviam crescido com essas crenças falsas e as consideravam normais. Mesmo assim, Josias foi firme em sua missão de remover tudo o que contrariava a devoção ao verdadeiro Deus. E ele não parou em Judá. Seus esforços alcançaram cidades nos territórios do norte, Manassés, Efraim, Simeão e Naftali, como descrito em 2 Crônicas 34:6-7. Nessas cidades, mesmo em suas ruínas, ele derrubou os altares e os postes sagrados, destruiu todas as imagens, reduziu tudo a pó e eliminou os ídolos do sol em toda a terra de Israel. Só depois disso, ele voltou para Jerusalém. O fato de Josias ter feito essas reformas, além das fronteiras de Judá, é significativo. Embora essas regiões do norte estivessem sob domínio assírio na época, Josias acreditava que era seu dever purificar toda a terra que Deus havia originalmente dado a Israel. Então, no 18º ano do seu reinado, quando Josias tinha 26 anos, tomou uma das decisões mais importantes de sua vida:
restaurar o templo do Senhor. Em 2 Crônicas 34:8 está escrito que depois de purificar a terra e o templo, Josias enviou Safã, filho de Azalias, Maacéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, para consertar a casa do Senhor, seu Deus. A reconstrução do templo marcou um ponto decisivo na renovação espiritual de Judá. Originalmente construído por Salomão, o templo era o centro da adoração em Israel e um poderoso símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Mas anos de afastamento de Deus o haviam deixado em ruínas. Restaurar o templo representava a esperança de Josias em reconstruir a ligação quebrada entre Deus e o povo. Então, durante as obras de restauração, algo aconteceu que aprofundaria ainda mais as reformas de Josias. Hilquias, o sumo sacerdote, fez uma descoberta que mudaria tudo. Esse momento é descrito em 2 Crônicas 34, 14 a 15. Enquanto os trabalhadores cuidavam do dinheiro trazido para o templo de Deus, Hilquias encontrou algo extraordinário, um rolo com a lei dada por meio de Moisés. Ele se virou para Safã, o escriba real, e disse: "Encontrei o livro da lei aqui no templo do Senhor." Então Hilquias entregou o rolo a Safã. Encontrar esse livro sagrado foi um divisor de águas. Provavelmente continha trechos ou todos os 5 primeiros livros das Escrituras, que haviam sido esquecidos ou escondidos durante anos de infidelidade. Essa redescoberta deu a Josias e ao povo uma visão clara das expectativas de Deus e dos termos da aliança com Israel. Quando o rolo foi lido em voz alta para Josias, sua reação foi imediata e intensa. Em 2 Crônicas 34, 19, 21, lemos que, ao ouvir as palavras da lei, o rei rasgou suas roupas. Em seguida, Josias deu ordens a Hilquias, Aicão, filho de Safã, Abdom, filho de Mica, Safã, o escriba, e Asaías, um de seus servos. Ele disse: "Vão e consultem o Senhor sobre o que está escrito neste livro, tanto por mim quanto por todo o povo que restou em Judá e Israel. A ira do Senhor é grande, porque nossos antepassados não obedeceram à sua palavra, nem viveram de acordo com o que está escrito neste rolo." Essa reação revelou o profundo respeito de Josias e seu sincero temor a Deus. Ele percebeu imediatamente o quanto a nação havia se afastado dos mandamentos divinos e entendeu o perigo que todos corriam por causa disso. O que chama a atenção é que Josias não estava preocupado apenas consigo mesmo. Ele se importava com todos que estavam sob sua responsabilidade. Deus respondeu por meio da profetisa Hulda, trazendo uma mensagem com alerta e consolo. Em 2 Crônicas 34, 26, 28, encontramos as palavras de Deus para Josias. "Ao rei de Judá que mandou vocês para me consultar, digam que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, porque o seu coração foi sensível e você se humilhou ao ouvir o que declarei contra este lugar e seu povo, porque rasgou suas roupas e chorou diante de mim. Eu o ouvi, diz o Senhor. Você morrerá em paz e será sepultado antes que a desgraça chegue. Seus olhos não verão a catástrofe que trarei sobre esta terra e seu povo." Essa mensagem trouxe a Josias tanto paz quanto senso de urgência. Embora o julgamento de Judá fosse inevitável, Deus reconheceu a humildade do rei e prometeu que ele não presenciaria a destruição. Inspirado por essa palavra, Josias reuniu toda a nação para um evento sagrado. Ele convocou todos, pessoas de todas as classes, sacerdotes, levitas, moradores de Jerusalém e todo o povo de Judá. 2 Crônicas 34, 30 a 31 descreve o que aconteceu em seguida. O rei foi ao templo com todos e leu em voz alta tudo o que estava escrito no rolo, as palavras da aliança encontradas na casa do Senhor. Depois, Josias se colocou diante da assembleia e fez um voto público ao Senhor.
Ele prometeu seguir a Deus, obedecer suas leis e viver de acordo com cada palavra escrita na aliança, de forma completa e fiel, com todo o seu coração e alma. Esse momento em que o rei e o povo renovaram seu compromisso com Deus marcou o ponto alto da missão espiritual de Josias e uma virada poderosa para a nação de Judá. Josias conduziu o povo a um novo pacto com Deus, firmando o compromisso de obedecer às suas leis. Isso marcou o início de um novo capítulo de fé e obediência, que ao longo do tempo transformaria a nação. Com a aliança restaurada, Josias iniciou um programa amplo de reformas que impactaria profundamente a vida espiritual e social de Judá. O objetivo do rei era claro: eliminar completamente a idolatria e restaurar a verdadeira adoração ao Senhor no centro da vida nacional. Um dos primeiros passos foi concluir a purificação espiritual iniciada anos antes. Segundo Reis 23:4, Josias ordenou que Hilquias, o sumo sacerdote, os demais sacerdotes e os guardas da entrada removessem do templo todos os objetos feitos para o culto a Baal, a Zerá e aos astros do céu. Ele mandou que fossem queimados fora de Jerusalém, no vale do Cedron, e que as cinzas fossem levadas para Betel. Isso demonstrava a firmeza de Josias. Ele não apenas destruiu os objetos ligados a falsos deuses, mas fez questão de remover até as cinzas da cidade santa. A menção a Betel é significativa, pois esse lugar havia sido por muito tempo um centro de adoração idólatra nas terras do norte. Mas Josias não se limitou aos objetos. Ele também agiu contra aqueles que haviam desviado o povo. Em 2 Reis 23:5 está escrito que Josias destituiu os sacerdotes que os reis anteriores haviam nomeado para queimar incenso nos altares pagãos em toda Judá e ao redor de Jerusalém. Esses homens ofereciam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todos os corpos celestes. Essa atitude mostrava que Josias entendia que a mudança verdadeira não viria apenas da remoção de símbolos. Era necessário afastar também aqueles que promoviam a religião falsa. Uma parte fundamental da reforma de Josias foi centralizar toda a adoração em Jerusalém. Ele destruiu os muitos altares locais, santuários espalhados que se tornaram focos de idolatria. Em 2 Reis 23:8-9, lemos que Josias convocou os sacerdotes de todo o território de Judá e profanou os altares desde Geba até Berseba, incluindo os que ficavam perto da porta da cidade, onde governava Josué. Esses locais haviam se corrompido. Embora esses sacerdotes não pudessem mais servir no altar do templo, Josias ainda permitiu que comessem o pão sem fermento consagrado, junto com os demais sacerdotes. Esse esforço de centralização seguia a lei de Moisés, que exigia que todos os sacrifícios fossem feitos no lugar escolhido por Deus. Ao mesmo tempo, Josias mostrou misericórdia aos sacerdotes dos altares locais. Ele não os expulsou completamente, mas limitou sua função. Um dos atos mais marcantes da reforma de Josias aconteceu em Betel. Esse lugar tinha fama por ser onde Jeroboão I havia construído um altar após a divisão do reino, afastando o povo da verdadeira adoração. Em 2 Reis 23:15-16, Josias destruiu tanto o altar quanto o santuário construído por Jeroboão, o homem que fez Israel pecar. Ele queimou o santuário, reduziu-o a pó e também queimou o poste de Azerá que ficava ali. Ao olhar ao redor, Josias viu túmulos na encosta do monte. Ordenou que os ossos fossem retirados dos sepulcros e queimados sobre o altar destruído, profanando-o, exatamente como havia sido profetizado há muito tempo por um homem de Deus. Esse momento não apenas cumpriu uma antiga profecia, mas também serviu como um poderoso sinal de unidade espiritual entre Israel e Judá,
unidos novamente na adoração ao único Deus verdadeiro. As reformas de Josias também trouxeram de volta tradições religiosas essenciais, especialmente a celebração da Páscoa. Em 2 Reis 23, 21, 23, Josias disse ao povo: celebrem a Páscoa em honra ao Senhor, seu Deus, conforme está escrito no livro da Aliança. E a Bíblia diz que nenhuma Páscoa como aquela havia sido celebrada desde os tempos dos juízes, nem mesmo durante os reinados dos reis de Israel ou de Judá. Mas, no 18º ano do reinado de Josias, essa Páscoa foi celebrada em Jerusalém diante do Senhor. Essa celebração se tornou um marco para a nação. Ela representou um retorno à obediência e uma renovação da identidade de Israel como povo da aliança de Deus. A Bíblia destaca a grandeza daquela celebração. Foi dita como superior a todas as Páscoas anteriores em fidelidade e alcance, remontando a muitas gerações. Junto com as reformas religiosas, Josias também trabalhou para transformar a sociedade. Ele removeu costumes e práticas prejudiciais que violavam os mandamentos de Deus e feriam o povo. Em 2 Reis 23, 24, lemos que Josias expulsou da terra os praticantes de feitiçaria, os que consultavam espíritos, além dos ídolos, imagens e outras coisas detestáveis encontradas em Judá e Jerusalém. Seu objetivo era viver plenamente de acordo com as palavras escritas no livro sagrado que Hilquias, o sacerdote, havia descoberto no templo. Essas ações provam que as mudanças de Josias não foram apenas superficiais ou limitadas ao templo. Ele queria purificar todos os aspectos da vida no reino, eliminando tudo o que desonrava a Deus. O efeito dessas reformas foi profundo e duradouro. A Bíblia faz um elogio único a Josias em 2 Reis 23, 25, dizendo que ele foi um rei que se entregou totalmente ao Senhor. Seguiu a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, mais do que qualquer rei antes ou depois dele. Mesmo com tudo isso, a Escritura traz um lembrete sério. Em 2 Reis 23, 26 a 27, o Senhor ainda declarou que por causa da longa história de pecado, especialmente das ações de Manassés, Judá enfrentaria o julgamento. Deus disse que afastaria Judá da sua presença, assim como fez com Israel, e rejeitaria Jerusalém e o templo que levavam o seu nome. Essas palavras deixam claro: embora os esforços de Josias tenham sido sinceros e transformadores, eles não foram capazes de anular completamente os danos causados por séculos de desobediência. Mesmo assim, o legado de Josias permaneceu forte. Suas reformas trouxeram um renascimento muito necessário e ajudaram o povo a reconectar-se com sua fé durante o tempo em que ele governou. Mais importante ainda, ele estabeleceu um modelo de devoção total e obediência, um padrão que só existiu graças à sua liderança corajosa. A reforma de Josias marcou um momento crucial para Judá, a última chance de retornar a Deus antes que a nação enfrentasse o devastador exílio na Babilônia. Embora as reformas de Josias não tenham impedido o julgamento que estava por vir, elas deixaram um legado de fé e devoção que ecoaria por gerações, mesmo durante o exílio e muito tempo depois. O período que se seguiu às mudanças promovidas por Josias foi de paz e prosperidade em Judá, muitas vezes lembrado como o Reinado de Ouro. Essa fase foi mais do que um tempo de renovação espiritual. Incluiu também força política, progresso social e estabilidade econômica. A influência de Josias foi além da religião. Ele teve participação ativa em todas as áreas da vida nacional. Seu reinado foi marcado por justiça e integridade, seguindo os ensinamentos da lei de Moisés. O livro de Provérbios, que provavelmente voltou a ser valorizado nesse tempo de renovação, nos dá uma ideia do tipo de liderança que Josias pode ter exercido.
Em Provérbios 29:14 está escrito: o rei que julga os pobres com justiça manterá seu trono firme para sempre. Isso reflete a visão de um governante que se preocupa com a justiça e a igualdade, valores que Josias parece ter colocado em prática durante seu reinado. É possível que ele tenha reformado o sistema legal para garantir que os julgamentos fossem feitos conforme a lei de Deus. Ele também pode ter criado proteções para os mais vulneráveis, como os pobres e indefesos, obedecendo aos padrões estabelecidos nos livros de Moisés. Em termos sociais, as reformas de Josias trouxeram mudanças duradouras. Remover a adoração a ídolos e práticas religiosas falsas não foi apenas um ato espiritual, isso remodelou a própria cultura. Rituais como a prostituição cultual e o sacrifício de crianças, que haviam sido permitidos por reis anteriores, foram banidos. Isso trouxe melhor qualidade de vida e um senso mais forte de comunidade entre o povo. O foco renovado na lei de Moisés também incentivou o cuidado com os necessitados, viúvas, órfãos e estrangeiros. O livro de Deuteronômio, provavelmente parte do rolo redescoberto durante a restauração do templo, traz orientações claras sobre isso. No capítulo 24, 19 a 21, está escrito: quando estiver colhendo em seu campo e esquecer um feixe, não volte para pegá-lo. Ele é para o estrangeiro, o órfão e a viúva, para que o Senhor, seu Deus, abençoe todo o seu trabalho. Ao sacudir suas oliveiras, não passe os ramos novamente. O que restar é para o estrangeiro, o órfão e a viúva. E ao colher as uvas da sua vinha, não junte todas, deixe algumas para eles também. Josias provavelmente trabalhou para garantir que esses princípios fossem cumpridos, criando uma sociedade que refletisse a compaixão e a justiça de Deus. Economicamente, o reinado de Josias foi um tempo de crescimento e estabilidade. Embora a Bíblia não entre em detalhes sobre suas estratégias financeiras, podemos supor que sua liderança firme e suas reformas espirituais ajudaram a construir um ambiente onde o comércio e a agricultura puderam prosperar. Com a adoração centralizada em Jerusalém, a cidade provavelmente se tornou um ponto de encontro para viajantes e comerciantes, impulsionando a economia local. Com as festas anuais atraindo multidões ao templo, Jerusalém recebia um fluxo constante de visitantes e recursos. Essas peregrinações ajudavam a sustentar a economia da cidade. Além disso, o tempo de paz durante o reinado de Josias favoreceu o comércio. As estradas mais seguras em todo o território de Judá permitiam que mercadores viajassem e trocassem bens com nações vizinhas. A riqueza do reino, na época de Josias, é indicada pelos grandes projetos públicos que ele conseguiu financiar, especialmente a grandiosa restauração do templo. A Bíblia destaca os recursos consideráveis dedicados a essa obra, o que aponta para uma economia próspera o suficiente para sustentar tais empreendimentos. Sob o reinado de Josias, Judá também experimentou crescimento territorial e aumento de influência na região. Com o enfraquecimento da Assíria, Josias avançou para o norte, em territórios que antes pertenciam ao reino de Israel. Mas essa expansão não era apenas sobre terras. Ela tinha um propósito espiritual. Josias desejava levar suas reformas religiosas além das fronteiras de Judá, talvez sonhando com uma reunificação de Israel por meio da renovação da fé em Deus. A força de Josias como líder também é vista em suas relações com potências vizinhas. Sua capacidade de enfrentar o Egito revela o poder político e militar que Judá havia alcançado sob sua liderança. A influência de Josias não se limitava ao seu próprio reino. Sua devoção e reformas provavelmente enviaram uma mensagem às demais nações. O profeta Sofonias, que profetizou durante o tempo de Josias, compartilhou uma visão de muitos povos se voltando para o Senhor. Em Sofonias 3:9, Deus diz:
Então purificarei os lábios dos povos, para que todos possam invocar o nome do Senhor e servi-lo em unidade. Embora essa esperança não tenha se realizado plenamente durante a vida de Josias, ela mostra o tipo de influência que ele desejava. Uma renovação espiritual que atravessasse fronteiras. O reinado de Josias também despertou um renascimento cultural e artístico em Judá. A descoberta dos escritos sagrados provavelmente reacendeu o interesse pelas histórias, canções e sabedoria de Israel. Muitos dos salmos e provérbios podem ter sido reunidos e valorizados durante esse período. A música, parte essencial da adoração, certamente floresceu sob Josias. O Salmo 149, versículo 1, diz: Cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na Assembleia dos Fiéis. É possível que novos hinos tenham sido compostos nesse tempo de renovação espiritual, enriquecendo a adoração no templo. A educação também deve ter avançado. Com o foco renovado na lei de Deus, provavelmente houve esforços para ensinar as Escrituras ao povo. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, traz este mandamento: Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas em casa e no caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. A lei diz: passe essas palavras adiante, fale delas em sua casa, pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. Josias pode ter tomado medidas para garantir que esse mandamento fosse respeitado. Talvez criando locais de ensino ou incentivando a instrução nas sinagogas locais. Seu reinado permanece como um dos momentos mais brilhantes da história de Judá. Foi um tempo marcado por fé renovada, força econômica, crescimento territorial e aumento de influência entre as nações vizinhas. Mesmo que tenha sido breve, a liderança de Josias trouxe de volta parte da glória e devoção vistas nos melhores dias do passado de Israel. Seu exemplo continua a mostrar o que pode acontecer quando um governante se compromete totalmente a seguir a vontade de Deus. As mudanças promovidas por Josias mostram que a verdadeira devoção a Deus pode afetar muito mais do que os rituais religiosos. Ela pode transformar todos os aspectos da vida de uma nação. Mas esse tempo de paz e renovação logo enfrentaria sérios desafios. As tensões políticas estavam aumentando em toda a região e o futuro de Judá estava prestes a entrar em um capítulo escuro e difícil. Um que colocaria o legado de Josias à prova. Apesar de tudo o que realizou, o reinado de Josias terminou de forma repentina e trágica. Ainda assim, sua influência permaneceu viva no coração do povo. As mudanças que ele fez afetaram profundamente a identidade e a base espiritual de Judá. Trazer a lei de Moisés de volta ao centro da vida nacional teve efeitos duradouros, que continuaram mesmo durante o exílio na Babilônia. Seu foco na adoração pura e na importância do templo em Jerusalém estabeleceu um padrão que moldaria a tradição judaica por séculos. Mas a época em que Josias governou era de mudanças no poder mundial. O antigo Império Assírio estava em colapso, deixando uma lacuna perigosa no controle da região. Duas potências, o Egito e a Babilônia, disputavam agora por esse espaço. Foi nesse cenário instável que Josias tomou uma decisão que levaria à sua morte. Em 609 a.C., o faraó Neco, do Egito, começou a avançar para o norte a fim de apoiar o restante do exército assírio na luta contra o crescente poder da Babilônia. Por razões não totalmente explicadas nas Escrituras, Josias decidiu enfrentá-lo. 2 Crônicas 35, 20, 22 oferece uma descrição detalhada do que aconteceu. Depois de concluir a obra no templo, Josias saiu para confrontar Neco, que se dirigia a Carquemis, perto do rio Eufrates. Neco enviou uma mensagem a Josias: Rei de Judá, esta não é sua batalha. Hoje não vim guerrear contra você, mas contra outro inimigo,
Deus me mandou agir rapidamente. Não interfira no plano de Deus ou enfrentará o julgamento divino. Mesmo assim, Josias se recusou a recuar. Ele se disfarçou e entrou na batalha. Ignorando o aviso de Neco, que o texto afirma ter vindo de Deus, Josias foi enfrentá-lo nos campos próximos a Megido. Essa passagem traz detalhes que nos fazem refletir. Primeiro, mostra que Neco não queria lutar contra Josias e o avisou para não interferir, afirmando que estava agindo sob orientação divina. Segundo, o texto dá a entender com clareza que a mensagem de Neco vinha realmente de Deus, tornando a decisão de Josias de não ouvir ainda mais trágica. O resultado desse confronto foi fatal. Em 2 Crônicas 35, 23 a 24, lemos que os flecheiros atingiram Josias durante a batalha e ele disse aos seus soldados: "Tirem-me daqui, fui gravemente ferido." Eles o tiraram do carro de guerra e o colocaram em outro, levando-o rapidamente de volta a Jerusalém. Lá, Josias morreu e foi sepultado junto com seus antepassados. Sua morte foi profundamente lamentada por todo o povo de Judá e Jerusalém. Foi um momento devastador para o reino. Perder um rei tão fiel e sábio marcou o início do colapso rápido de Judá. A decadência logo levaria à destruição de Jerusalém e ao exílio do povo para a Babilônia. A dor pela morte de Josias foi intensa e se espalhou por toda a nação. Em 2 Crônicas 35, 25, está escrito que o profeta Jeremias escreveu uma lamentação por ele, e cantores e músicos entoaram canções de luto por gerações. Essas expressões de tristeza tornaram-se parte duradoura da memória cultural de Israel, com a morte de Josias sendo homenageada em cânticos solenes preservados ao longo do tempo. Após sua morte, o povo escolheu seu filho Jeoacás como novo rei, mas seu reinado durou pouco. Segundo Reis 23, 31, 33, Jeoacás tinha 23 anos quando assumiu o trono, mas governou apenas 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Hamutal, filha de Jeremias, de Libna. Ele fez o que era mal aos olhos de Deus, seguindo os caminhos dos seus antecessores que haviam se desviado do Senhor. Logo depois, o faraó Neco o capturou em Ribla, na região de Ramate, e o tirou do poder. Neco também impôs um tributo pesado a Judá, cerca de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Esses eventos mostram como tudo se desfez rapidamente após a morte de Josias. Sem resistência, o Egito assumiu o controle de Judá, depôs seu rei e impôs pesadas exigências financeiras à terra. Neco, então, nomeou outro filho de Josias, Eliaquim, como rei, mudando seu nome para Jeoaquim. Em 2 Reis 23, 34 a 35, lemos que Neco levou Jeoacás para o Egito, onde morreu mais tarde. Jeoaquim entregou o ouro e a prata exigidos, arrecadando o valor por meio de impostos cobrados do povo, conforme avaliações individuais, como o faraó havia ordenado. Isso marcou o início de uma era sombria para Judá. O reino que havia florescido em liberdade e justiça sob Josias, agora estava sob domínio estrangeiro. O contraste entre a liderança fiel de Josias e os reinados problemáticos que se seguiram é dramático e impactante. Embora Josias tenha sido lembrado como um rei dedicado a Deus, seus filhos não seguiram seus passos. Eles são descritos como homens que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mostrando que, apesar dos esforços de Josias, a transformação que ele desejava não se enraizou completamente no coração do povo nem dos futuros líderes. Ainda assim, seu legado não se perdeu por completo. As reformas que ele iniciou, especialmente a atenção renovada à lei de Moisés, lançaram uma base espiritual que sustentaria Judá durante as dificuldades do exílio. Um dos elementos mais duradouros do reinado de Josias foi a redescoberta do rolo sagrado. Isso reacendeu a conexão do povo com sua história e os lembrou da aliança com Deus.
Esse reavivamento das Escrituras e da obediência tornou-se essencial durante o exílio, um tempo em que o povo, afastado de sua terra e do templo, dependeria fortemente da palavra de Deus para preservar sua identidade e sua fé. A própria vida de devoção e compromisso de Josias com a lei de Deus permaneceu como um modelo duradouro. Embora seus filhos não tenham seguido o mesmo caminho, a memória de Josias continuou a trazer esperança e servir como referência de liderança fiel. Sua morte trágica e o colapso que se seguiu também serviram como um aviso poderoso. Profetas como Jeremias destacaram a diferença entre a lealdade de Josias a Deus e a desobediência dos reis seguintes como justificativa para o julgamento que veio logo depois. No fim, o legado de Josias é profundo e complexo. Por um lado, seu reinado foi o último capítulo de renovação espiritual antes do exílio. Por outro, sua morte precoce e o rápido retorno à idolatria mostraram como reformas podem ser frágeis quando não estão verdadeiramente enraizadas nos corações do povo. No entanto, o que Josias começou não desapareceu. As sementes espirituais plantadas durante seu reinado, o foco renovado na lei, a purificação do culto, a importância de Jerusalém, continuaram moldando a identidade judaica por gerações. Elas influenciaram o desenvolvimento do judaísmo após o exílio e lançaram a base para as práticas de fé da era do Segundo Templo e além. Embora Josias não tenha vivido para ver sua visão plenamente realizada, o impacto de seu reinado permaneceu. Sua história nos lembra da força que existe na obediência fiel e do poder duradouro da palavra de Deus para moldar um povo. A morte de Josias nos convida a refletir. Como podemos deixar um legado que ultrapasse nossa própria vida? Que escolhas podemos fazer agora para construir algo significativo para nossas famílias, comunidades e nações? Se esta história de fé, coragem e liderança tocou seu coração, considere compartilhar este vídeo com alguém que precisa de encorajamento. E se quiser ouvir mais histórias inspiradoras que desafiam e fortalecem sua fé, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os nossos próximos vídeos, onde continuaremos explorando as verdades poderosas escondidas nas histórias da Escritura. Juntos, podemos tirar sabedoria do passado para inspirar mudanças significativas hoje e construir um futuro firmado na fé e na justiça. Obrigado por assistir e até a próxima. Continue firme e busque sempre a verdade.